Boa noite a todas, boa noite a todos. Quem está acompanhando a gente aqui pelo Instagram nessa segunda-feira, dia importante, pelo que foi ontem. Ontem foi um dia histórico, eu diria, um dia de grandes manifestações contra o Bolsonaro, contra o fascismo, contra o racismo, em defesa da democracia. Manifestações de torcedores organizados, do movimento negro, que está fazendo um levante no mundo todo, de movimentos sociais, da Frente Povo Sem Medo. Ontem foi um dia muito importante. O jogo começou a virar. Né? Eles que já eram minoria na sociedade, agora também são minoria nas ruas. Isso é simbólico e importante. Mas o nosso bate-papo hoje, eu convidei uma pessoa para conversar comigo aqui hoje, que é a Rita Serrano. A Rita, ela é a representante dos trabalhadores, dos funcionários, no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. E nós vamos conversar sobre o auxílio emergencial. Quem está aqui vendo deve estar acompanhando a panaceia que está sendo. Quer dizer, auxílio emergencial, milhões de brasileiros em análise não conseguem autorização, outros são rejeitados, não sabem por quê. Um monte, teve uma pesquisa do Instituto Locomotiva que mostrou a quantidade de gente das classes A e B que recebeu auxílio emergencial. O velho da van foi autorizado no auxílio. Ou seja, tem um monte de problema de má coordenação do governo e que às vezes as pessoas atribuem à Caixa, aos funcionários da Caixa. Eu quero conversar com a Rita justamente sobre isso, entender esses problemas. A gente sabe o quanto tem um papel político do governo Bolsonaro em relação a isso. Nunca quis o auxílio, queria pagar R$ 200. Né? Foi uma vitória da oposição no Congresso que aprovou os R$ 600 e agora está criando as dificuldades para poder pagar há um bom tempo. Estou procurando aqui para ver se a Rita já está aqui e a gente vai chamar ela para bater um papo. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Vamos ver se a gente acha a Rita. E está com algum problema. Eu tinha falado com a Rita agora há pouco. Ela também estava com algumas dúvidas de como entrar. Não tinha feito ainda live pelo Instagram. Vamos ver aqui. Rita, se você estiver aqui, eu vi que você está como espectadora, mas está com alguma coisa, algum problema, dizendo que não pode participar. Eu acho que você tem que sair e entrar de novo. Dá uma saidinha da transmissão, você entra de novo, e aí eu te chamo para a gente conversar aqui. Olha, a Rita como eu disse, para quem entrou agora, ela é representante dos trabalhadores, dos funcionários da Caixa no Conselho de Administração da Caixa. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a importância dos bancos públicos, que é essencial. Deixa eu ver aqui onde a gente acha a Rita. Rapaz, é uma beleza esse negócio, né? É difícil. Boa noite, aqui tem um monte de gente que já entrou. Maria Clara Spinelli, querida Maria Clara, artista, engajada, está aqui com a gente também. Vendo várias pessoas entrando aqui, comentando. Valeu, gente. Valeu por acompanhar. Mas eu tô com uma dificuldade enorme de conseguir botar a Rita nessa live aqui. Eu vou pedir ajuda de vocês, gente, porque eu aperto aqui, olha que coisa, e a Rita aparece o nome dela, mas aparece como não pode participar embaixo, e aí eu não consigo chamar ela para conversa. Alguém pode me dizer, me ajudar aí nos comentários como é que a gente faz, como é que eu posso proceder aqui, se eu tenho que sair, entrar de novo, se eu consigo superar este problema para trazer a Rita para o bate-papo. Ô Rita, você está comentando aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, agora vai. Foi. Não foi. Vamos lá. Rita Serrano não pode participar. Rapaz! Alguém sabe como é que resolve essa pendenga aqui, gente?
Ah, o perfil dela pode estar como privado, o Roberto está dizendo. Ô Rita, dá uma verificada se o seu perfil está como privado. Se ele tiver, precisa talvez alterar, pelo menos durante a live, para que a gente consiga fazer o nosso bate-papo aqui. Se você puder dar uma olhada e voltar, Rita, por favor. Estamos com mais de 300 pessoas aqui acompanhando a minha falta de perícia para lidar com a tecnologia de live do Instagram. Vamos ver aqui. Ah, agora vai. Deu certo. Vamos. Agora sim. Agora foi. Aleluia. Tudo bem, Rita? Tudo bom, e você? Aqui na batalha, É, resistindo. Boa noite para você. obrigada. Bri- Boa noite. Obrigado por ter topado esse bate-papo aqui. Eu estava te apresentando, não sei se você viu desde o Não começo, passei vi, para a não turma. vi. A tecnologia me atrapalhou. Mas vamos lá, a gente não pode conversar pessoalmente, vai ser por aqui. Tem bastante gente acompanhando, já chegando. Obrigado para o pessoal que está chegando. Vou apresentar a Rita. A Rita é trabalhadora da Caixa Econômica Federal. Hoje representa todos os trabalhadores da Caixa no Brasil no Conselho de Administração desse banco público, mais importante banco público do país. E eu chamei a Rita para fazer esse bate-papo sobre o auxílio emergencial. Que milhões de brasileiros estão sofrendo em fila, estão sofrendo com o aplicativo, não consegue, fica em análise, é rejeitado, não sabe por quê, e depois vê, como a pesquisa que saiu, o levantamento do Instituto Locomotiva, que um monte de gente das classes A e B conseguiu ser aprovada no auxílio, a começar pelo velho da van. É um negócio inacreditável que o cara se inscreveu no auxílio. Mas eu queria que a Rita pudesse falar um pouco para a gente sobre isso, que está acompanhando como trabalhadora da Caixa, e a gente sabe que isso não é uma coisa da Caixa, muito menos dos trabalhadores, é do governo Bolsonaro, da forma como tratou isso. Mas a Rita também trouxe, quando eu chamei ela para esse bate-papo, ela trouxe um assunto importantíssimo que nós vamos conversar hoje também, que é falar sobre os bancos públicos no Brasil, sobre a importância dos bancos públicos, sobre o papel social da Caixa, todo esse discurso de privatização, vende tudo, privatiza tudo, que está indo por água abaixo agora, né, com a pandemia. Todo mundo que dizia que tinha que privatizar tudo, agora ama o SUS, agora diz que o Estado tem que investir. Nós vamos conversar sobre isso. Bom, mas queria começar, Rita, falando sobre o auxílio emergencial. A gente tem falado com muita gente, você sabe que eu sou do movimento social, eu converso muito com a turma, moro aqui na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, muita gente que não conseguiu pegar o auxílio. Muita gente mesmo, que fica naquele eterno em análise, ou que é negado, mesmo estando nos critérios, uma confusão danada. Então eu queria que você pudesse explicar um pouco para quem está assistindo a gente, sobretudo para as pessoas que poderiam estar no auxílio, mas tiveram essa dificuldade com o aplicativo, com o cadastro. O que aconteceu? Quais são os problemas que estão ocorrendo? E, mais uma vez, boa noite, obrigado por esse bate-papo. Ô, Guilherme, eu que agradeço, Guilherme Boulos, né? Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Eu hoje, inclusive, estudando um pouco mais alguns dados para falar com você, e acabei fazendo um balanço que eu ainda não tinha conseguido fazer de forma geral do auxílio. Inclusive, falei com pessoas da Dataprev também, né? Conversei com o pessoal da Dataprev para tentar entender. Então, vamos lá. Primeiro, temos que lembrar que o auxílio foi aprovado pelo Congresso em abril, mas que não era um desejo do governo, não é? Inclusive, Claro. a proposta do auxílio só veio depois de muita pressão, né, das entidades, dos movimentos, da sociedade. E quando a proposta do governo era R$ 200, e só depois de também, de novo, muita pressão social, é que chegou-se a um valor de R$ 600, sendo R$ 1.200 para as mães chefes de família, para as mulheres chefes de família. Ocorre, então, primeiro nós temos isso, não era algo desejado. Segundo, qual é a divisão das tarefas? Então, o Ministério da Cidadania é o gestor,
A Caixa Uhum. é o pagador e também a empresa que fez os cadastros, né? Foi feito a partir do aplicativo e da rede da Caixa, e a Dataprev é a empresa que ficou de analisar os dados. Então, para a gente entender. Agora, qual é o problema? O problema já está na origem. Quando o governo federal faz o decreto escrevendo como é que ia ser o pagamento do benefício, ali você já tem falhas profundas, que eu, inclusive, listei lá, porque eu sou conselheira eleita pelos trabalhadores lá no Conselho de Administração da Caixa, inclusive levei isso para a Caixa como indicativo de que a direção do banco deveria pedir para o governo corrigir. Quais são? Primeiro, você tem no país um grande número de pessoas que não têm acesso à internet, que não tem celular, que não tem aplicativo. Então, o governo demonstrou um profundo desconhecimento da realidade brasileira. Então, você tem um quarto dos domicílios brasileiros, nós estamos falando de 47 milhões de pessoas que, por pesquisas do PNAD, não têm sistema para poder se cadastrar. E o decreto não deu alternativa. Não tem alternativa. Até hoje não tem alternativa, né? Se o cara não tem celular, se o cara não tem acesso à internet, ele não tem como se cadastrar, porque ele só pode se cadastrar nesses meios. Até hoje isso não está resolvido. Então, primeiro problema. Só desculpa, Rita, só um parênteses nisso, que eu acho que é Tá? muito importante o que você está falando. Nós tivemos muito esse problema com o sem-teto, com a população em situação de rua. Sim. O padre Júlio Lancelotti, que atua muito com a população em situação de rua no centro de São Paulo, estava falando, quer dizer, tiveram que fazer um mutirão, mas ao mesmo tempo só dava para um por celular. Isso. Então, assim, pedir emprestado para outras pessoas o celular para baixar o aplicativo para fazer para o morador de rua que não estava conseguindo fazer. Ou seja, já tem uma exclusão nesse primeiro ponto da forma de acesso, né? Sim, sim, é um desconhecimento, a gente pode falar um desconhecimento, um descaso com a realidade brasileira. Então, partiu-se do pressuposto que todo mundo tem celular. De fato, tem mais de um celular por habitante, mas é porque tem gente que acumula, não porque todo mundo tem, né? Então, primeira falha foi no decreto. Então, o decreto já exclui boa parte da população. Quer dizer, um quarto dos domicílios brasileiros já ficaram excluídos, e justamente é a população mais pobre, né? Ficou excluída desse processo. A primeira confusão foi essa. Como é que o governo podia resolver isso? Podia resolver de várias formas. Podia usar a rede, né, do CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social dos municípios, quer dizer, fazer uma parceria com os municípios e agilizar esse cadastro. Ou então, usar a rede pública, por exemplo, os Correios. Você tem mais agências, você tem agências do Correio onde não tem banco, e os Correios têm expertise para isso, porque administrar o Banco Postal Claro. poderiam ajudar. Isso não foi feito. Outro dia disseram que isso seria feito, até agora o Correio não tem um protocolo para fazer esse atendimento, não sei nem se vai fazer. Então, primeira questão foi essa. A segunda é que você tem, embora a Caixa seja o maior banco em pontos de atendimento do Brasil, porque você tem mais de 4 mil agências, você tem lotéricas, 13 mil lotéricas, tem correspondente bancário, mesmo com toda essa estrutura, você tem no país mais de 300 municípios que não tem banco, que não tem lotérica. Portanto, mesmo o cara que se cadastrou, ele não vai ter, no município dele, ele não tem como receber. Isso também ficou fora dessa discussão do decreto. Então, e nós temos que lembrar também que a análise preliminar, quando eles aprovaram, era de que somente 24 milhões de brasileiros estariam dentro dos critérios do auxílio emergencial para receber, né? Incluindo o pessoal do Bolsa Família e do Cadastro Único, né? A parte do Cadastro Único que teria direito. Você hoje saltou para 107 milhões de cadastros. Eles avaliavam 24. Já tem 107 milhões de pessoas que solicitaram cadastro. Dessas, quase 60 milhões, 59 milhões já foram aprovados, 42 milhões foram rejeitados e tem na fila ainda, em análise sem retorno, 5,3 milhões de pessoas.
Então, esse é o número que tem hoje. Lembrando que 42 milhões foram negados, e aí você tem muita reclamação das pessoas dizendo que não sabem qual é o motivo. Bom, aí vamos lá para a Dataprev. Coube a Dataprev, a Caixa fez o cadastro, como eu disse aqui, foram 107 milhões de cadastros que foram feitos, né, a partir do aplicativo ou da rede Caixa. Desses 107 milhões, 59 milhões já foram pagos, já foram aprovados, 42 negados, 5 milhões estão na fila. Diminuiu muito do último mês para cá, porque a Dataprev correu. Aí qual foi o problema lá na Dataprev? Que eu conversei, inclusive, com eles hoje. Aí nós temos que lembrar as pessoas o seguinte, nós estamos falando de empresas que, por exemplo, a Dataprev estava na lista de privatização. E como é que você faz quando você tem interesse em privatizar uma empresa? Você sucateia essa empresa, não é? Você... Claro. Não é? Então, é interessante isso, que para vender você desvaloriza, né? Para ter argumento, para construir uma narrativa de que aquele patrimônio público não é necessário. Então, a Dataprev, no último período, perdeu aí em torno de 500 trabalhadores em PDVs, em cessão, e 500 trabalhadores saíram. Eles tiveram 20 unidades fechadas e há muito tempo eles não têm investimento no data center. Então, nós estamos falando que há um processo de dificuldade na Dataprev que, de uma hora para outra, teve que se adaptar para cadastrar, para analisar o cadastro aí de 107 milhões de pessoas de uma vez só. E eles alegam também, falaram isso para mim hoje, eu não sabia, mas me disseram hoje, que uma das dificuldades foi justamente o fato de que você tem um ente público, que é a Caixa, que fez o aplicativo, o cadastro, e você tem o outro que tem que analisar. Então, entre uma tecnologia aqui que eu cadastrei e a outra de análise, né, você tem que ter um casamento, e essa foi a maior dificuldade que eles tiveram nessa análise dos cadastros. Sempre lembrando também que é importante, né? Nunca ninguém no mundo imaginou que nós íamos entrar num processo de pandemia e você teria que correr. Claro, claro. Lógico. A outra questão é a Caixa. Então, o que a Caixa fez? A Caixa fez o cadastro, criou um aplicativo em tempo recorde. Isso, nesse aspecto, é algo inovador no banco, porque a Caixa sempre foi acusada de ser muito atrasada na tecnologia, e de uma hora para outra ela também teve que criar um aplicativo e teve dificuldades com esse aplicativo, né? Criou um aplicativo, de fato, inovador. Por outro lado, também, como começa lá em cima, né? Como não havia um planejamento de que você teria uma demanda deste tamanho, nós estamos falando o seguinte, metade da população brasileira, metade se inscreveu, né? Metade da população brasileira se inscreveu. Então, também teve dificuldades e teve que ir acertando esse aplicativo ao longo do pagamento, o que virou uma confusão. Então, você teve... E por que é a Caixa pagadora? Porque é a maior gerenciadora dos programas sociais, porque gerencia o Bolsa Família e o Cadastro Único. Aí nós vamos lá. A Caixa deveria ser a única pagadora desse processo? Na minha avaliação, a Caixa tem expertise, tem capacidade, tem corpo técnico, mas num momento de pandemia com risco de contágio, você deveria dividir essa tarefa com os outros bancos, pelo menos os públicos, né? Porque nós temos uma rede pública, graças à sociedade que se organizou, os movimentos, os sindicatos, os empregados que defenderam, ainda temos bancos públicos federais. Então, você tem a Caixa, tem o BB, tem o BNB no Nordeste, tem o BAS. Então, você tem só banco público, 4 bancos públicos federais que teriam condição de executar a tarefa, mas se centralizou na Caixa. E, num primeiro momento, o que aconteceu? O que nós vimos? Grandes aglomerações com risco de contágio para a população, risco de contágio para os empregados. Boa parte das pessoas que estavam nas filas não era nem para receber, era porque queriam ter informação, queria ter acesso ao cadastro, porque não havia alternativa para essas pessoas. Aí virou aquela confusão, né? Inclusive,
a gente muito preocupados, eu fui várias vezes nessas filas, preocupadas com essa população e também com os empregados da Caixa, que, imagina, né, atendendo milhões de pessoas no Brasil todo, com risco, com estresse, Então, assim, me parece que a Caixa, isso num primeiro momento, agora tem o segundo momento que eu quero falar, que eu acho que isso mudou um pouco, essa realidade, mas assim, o que nós temos aí, então? Nós tivemos uma falha de planejamento, uma falha de conhecimento, de descaso com a realidade brasileira, uma falta de uma que a gente chama de sala de situação de crise para avaliar essas falhas e tentar corrigir, e também é interessante, de fato, imaginar que você tem um caminho adotado de privatização e quando fica num momento de crise como essa, você precisa do Estado e você precisa das empresas públicas para dar conta do recado. Como o Estado, neste momento, ele não tem nenhum compromisso com essa população e também as empresas públicas vindo numa situação de preparo para a privatização, você teve dificuldades. Então, acho que esse é um primeiro, para não me alongar aqui, acho que é o primeiro retrato. Isso alterou um pouco agora, no segundo pagamento, acho que as coisas se acertaram, mas acho que esses foram os problemas aí da primeira etapa. Não, muito bom, Rita. Obrigado. Uma verdadeira aula que você trouxe aqui para a gente. Técnica, efetiva, colocando os problemas reais. Eu estava aqui anotando, ó, fiz aqui a minha lição de casa aqui. Se você quiser, eu te mando, porque eu tenho anotado aqui esse levantamento. Ah, legal. Se você puder me mandar também, sim. Porque eu estava te ouvindo e anotando, porque eu acho que essas informações são muito importantes, são muito válidas. Acho que quem está nos assistindo agora está tendo o privilégio de entender, porque tudo que as pessoas viram foi aquela situação de descaso, de desorganização, né, de desrespeito que não era só na prática, era até verbal, né? O Bolsonaro chegou a dizer que quem estava em análise era porque não precisava, né? Assim, atacando, ofendendo as pessoas que no meio de uma pandemia estão fazendo de tudo para poder sobreviver. Além do que, R$600 não é suficiente. A nossa proposta da oposição era um salário mínimo, né, para que as pessoas pudessem ter por mês durante esse período da pandemia. Nós já vimos, muita gente está dependendo disso, e as pessoas têm ilusão, quer dizer, ilusão não, o governo engana a sociedade quando diz que é só por 3 meses. Pode prorrogar agora por R$200, foi o que o Paulo Guedes disse, né? Pode depois expandir por R$200. Agora, a pandemia vai passar em algum momento. Nós vamos ter um controle do vírus. Aliás, se houvesse estratégia de saúde pública no país, já esse controle estaria muito mais próximo. Agora, a questão é que depois vai vir um rastro de crise econômica. Esse auxílio vai se tornar muito necessário. Nós vamos ter uma onda de desemprego, uma onda de quebradeira na economia, e esse auxílio vai continuar necessário. A briga, inclusive, tem a ver com essas questões da implementação, mas também pela continuidade. Isso vai ser fundamental, fazer essa batalha na sociedade brasileira, porque muita gente que está recebendo, quando deixar de receber, né, a economia foi para a lona, não só aqui, mas no mundo todo, ela não retoma de uma vez só. Tem renda básica, vários países do mundo estão falando em auxílio, como o auxílio emergencial brasileiro, em prorrogar por mais 6 meses, em prorrogar até por 1 ano, em entrar em 2021, porque é um tempo que minimamente as pessoas precisam se garantir durante o período mais grave da crise econômica e social com a passagem da pandemia. Mas eu te agradeço muito por você ter trazido esses dados. Eu queria entrar aqui no segundo tema da nossa conversa, muito importante também. Você já tocou nele quando falou do processo de tentativa de privatização da Dataprev, na história do sucateamento, né? A gente já viu esse filme no Brasil. Quando, lá nos anos 90, o governo Fernando Henrique foi privatizar a Vale, foi privatizar a Telebrás, né, o que eles fizeram? Destroçaram a empresa pública, desinvestiram tudo, aí faltava tudo, aí as pessoas iam dizer, nossa, o serviço é muito ruim. Claro, você precariza o serviço para gerar uma impressão na sociedade de que o que é público não presta, de que o que é público é ruim, que o que é público é ineficiente, e aí, com isso, você ganha um apoio para processos de privatização.
Vale dizer, a Vale do Rio Doce, por exemplo, é hoje uma das mineradoras mais lucrativas do mundo. Foi vendida por 3 bi, tinha todas as condições de ser controlada pelo Estado, inclusive não ter a lógica, não é, do ganho para acionista a qualquer custo e acabar gerando tragédias como a de Mariana, como a de Brumadinho. Né? Hoje, o serviço de telefonia móvel do Brasil é um dos mais caros e de pior qualidade do mundo, porque está voltado só para o lucro. A diferença de empresa pública para privada é essa. Empresa pública tem que servir à sociedade, empresa privada serve ao lucro do acionista, do dono e ponto final. E já de algum tempo, desde o governo Temer, do golpe de 2016, a gente viu um papo de privatização da Caixa. Né? Aí, privatiza a lotérica, privatiza a seguradora, né? E aí vai por fatia, como estão fazendo com a Petrobras, privatiza a BR Distribuidora, privatiza a do gás. Então, querem ir aos poucos para destroçar o maior banco público do país, que, como você falou, não é apenas um banco. Né? É o maior responsável por gerenciar os programas sociais brasileiros. Eu sou testemunha disso, na atuação no movimento de luta por moradia, com o papel da Caixa na gestão do Minha Casa Minha Vida, né? Ou na gestão do Bolsa Família, de um conjunto de programas. Então eu queria que você pudesse falar, Rita, para quem está assistindo a gente agora, para quem vai assistir depois, porque esse vídeo vai ficar aqui no Instagram e no YouTube disponibilizado, um pouco de qual é a importância da Caixa para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, mas também o que vocês, trabalhadores da Caixa, trabalhadoras da Caixa, já têm visto de processos de privatização sendo feito já por baixo do pano, pelas beiradas, na Caixa Econômica Federal. Uhum. Então, eu vou te responder, mas só antes, só para terminar lá a questão do benefício emergencial, só lembrar o seguinte, claro. A segunda parcela acabou de ser paga, vai começar a terceira parcela agora em junho, e da primeira, que foi aquela confusão, para a segunda, é importante destacar o seguinte, o povo aprimorou o aplicativo, a Caixa aprimorou, então os problemas diminuíram, a Dataprev conseguiu lá acertar, como eu disse, faltam 5 milhões de cadastros para serem analisados, muito embora é importante dizer que as pessoas podem se cadastrar até o dia 3 de julho, ainda tem prazo, podem se cadastrar ainda até 3 de julho, ou mesmo quem teve problema pode se recadastrar novamente. E também, por conta da ação do movimento sindical, das entidades da própria imprensa, a Caixa contratou toda uma equipe de apoio, né? Eu falo que isso é importante porque no momento que as empresas estão demitindo, a Caixa teve que contratar para melhorar o atendimento, contratou vigilante, recepcionista e mais empregados. E, logicamente, nossa preocupação continua sendo a saúde dos empregados do banco, porque também para melhorar o atendimento, os trabalhadores começaram a trabalhar de sábado, tiveram jornada ampliada. Então, tudo na vida tem um custo alto, e esse é um custo alto que ainda é uma pendência a ser resolvida, mas é importante dizer para as pessoas que os empregados vêm se dedicando ao máximo. Não é à toa que a Caixa tem 159 anos, né? Porque muita gente ajudou a construir isso. Então, isso é para fechar um pouco essa questão do benefício. Bom, muito bem. Com relação ao futuro, o benefício tem que ser mantido. Você falou de alguns países, a Alemanha, agora o povo está até brincando, né, que ela está deixando de ser liberal, porque ela vai investir muito nessa questão, não só do que eles chamam lá de renda emergencial, que na Alemanha é 5 mil euros. Só para a gente ter ideia, o Brasil é 120 dólares, nos Estados Unidos é 1.200 dólares, no Japão 900 dólares, aqui é 120 dólares, para a gente ter ideia. Aí vão dizer, vamos comparar com o primeiro mundo? Compara com o primeiro mundo, só que tem um problema, né? A situação social aqui é mais grave e o Estado tem que bancar essas pessoas, obviamente, porque não pode deixar as pessoas morrerem de fome. O dinheiro do Estado é do povo, então tem que ser utilizado para o bem do povo, isso tem que ficar claro. Bom, com relação a... Sim, gente, o Fundo de Garantia também, começa dia 15 de julho a liberar a parcela do Fundo de Garantia, então isso é importante. Com relação à Caixa, eu além de estar lá no Conselho, eu coordeno um comitê que chama Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas, acho até que a gente já participou de alguma atividade junto com relação a isso, e nós lançamos uma campanha em 2016 que chama Se é Público, é para Todos. Por quê? Porque ficou muito claro
o comitê é um fórum, na realidade, não é uma entidade, mas ficou muito claro que ou você dialogava com a sociedade sobre a importância daquilo que é público, ou não adiantava a gente dizer que é contra privatizar. Porque, na realidade, isso tem a ver com um senso comum que vai se criando por uma série de razões. Então, eu gosto sempre de dizer de forma muito simples o seguinte: a diferença básica entre o que é público e o que é privado é que o privado, o olhar do privado é para o consumidor, é para quem pode pagar. O olhar do público é para o interesse e a necessidade do cidadão e da cidadã. Essa é a diferença, simples assim. Então, ou você tem, como agora, por exemplo, a pandemia, ela talvez ela faz uma revelação extremamente interessante, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, porque ela deixa claro o seguinte: quando chega em crises agudas, todo mundo apela para aquilo que é público. Porque o privado vai lá guardar o seu dinheirinho. Como os bancos privados agora estão fazendo, estão se protegendo do risco do crédito, né? Estão se protegendo, não tem mais crédito, né? Inclusive, o banco público também não está fazendo oferta de crédito, mas o banco privado ele vai lá e protege seu dinheiro, não oferece, não empresta, não faz nada, não investe no país. Aliás, Rita, só um comentário nisso que você está falando. Saiu até uma matéria, acho que hoje, na Folha de São Paulo, mostrando que, apesar da baixa dos juros, né, ninguém está conseguindo crédito. Não. Eu vi até um comentário que passou aí, perguntando: e o crédito para micro, pequeno empresário, pequeno comerciante que está à beira da falência da pandemia? Não tem, e o Banco Público deveria oferecer isso, e a gestão atual dos bancos públicos secou o crédito em nome de lucratividade, rentabilidade. Né? Só esse comentário pode dizer. Sim, mas é importante. Mas é dizer assim, os bancos públicos no Brasil em 2008 foram utilizados para as políticas anticíclicas, né? E nesse momento deveriam ser também. Não só. Agora, eu sempre gosto de dizer o seguinte: não estão fazendo, porque fica todo mundo se protegendo do risco. Nesse aspecto, o Tesouro Nacional, o governo deveria assumir também uma parte desse risco. Por outro lado, também é inadmissível imaginar que você tem um sistema financeiro privado que lucre tanto quanto o brasileiro, né? Mesmo na crise está lucrando, e que, embora seja uma concessão pública, o banco é concessão pública, mesmo assim não exista nenhum compromisso com o desenvolvimento do país. Então, o banco público tem que fazer, mas o banco privado deveria fazer também, porque tem que ter um retorno. Né? Então, é uma coisa bastante preocupante. Mas falando da questão pública, ficou claro no mundo agora de que, se não tiver Estado forte, organizado, se você não tem empresas públicas, você não dá conta do recado. Eu falei da Alemanha, que inclusive a Alemanha está usando o seu banco de desenvolvimento público para fazer investimentos, como a Espanha e uma série de outros países, inclusive de cunho liberal, de cunho privatista. Mas, então, e o Brasil é a mesma coisa. Então, o que nós temos colocado aí? Só para a gente ter ideia. Nós temos no Brasil 4 empresas centenárias. As 4 são públicas. Então, você tem Casa da Moeda e os Correios com mais de 300 anos, o Banco do Brasil com mais de 200 anos, a Caixa com 159 anos. Então, eu digo o seguinte: essas empresas elas não pertencem a este governo, nem ao anterior e nem ao próximo. Essas empresas elas são do Estado brasileiro, como outras empresas públicas. Estou citando elas pela idade delas. Claro, elas são do Estado, elas são do povo brasileiro. O que não se pode fazer é você desfazer do patrimônio público. Por exemplo, se não houvesse a Caixa. Outro dia eu falei o seguinte: vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, considerado país, né, pelos aspectos financeiros mais importante do mundo, né, ele está pagando auxílio emergencial em cheque. Está mandando para a casa das pessoas um cheque. Então, por quê? Porque simplesmente eles não têm instituição pública para fazer o que a Caixa faz. Então, é inadmissível um negócio desse. Então, se o Estado tem a Caixa, por exemplo, com a capilaridade que tem, com a capacidade, né, com a expertise, com a capacidade técnica, é porque os movimentos, as entidades, os empregados, a sociedade organizada lutou para que o banco se mantivesse público. Eu estou no banco há 31 anos
E na década de 90, o banco ia para o brejo. No projeto de lei PLS 555, que eu lutei contra em 2015, ia para o brejo. Com o Temer, ia para o brejo, ia virar sociedade anônima. E agora o projeto, né, sempre tem um projeto, tem várias formas de privatizar a empresa. Agora, embora se diga que não vai privatizar, se coloca em discussão a privatização das operações. Inclusive, eu votei contra todas essas iniciativas de privatização. O que significa, eu gosto de explicar isso para as pessoas, porque, Boulos, você com certeza sabe disso, as escolas que nós temos hoje, o cara se forma em economia, em direito, né? Essas escolas hoje, e eu fiz outro dia mestrado em administração, elas ensinam você a ser um perfeito liberal, defender privatização, né? Pôr a corda no seu pescoço, é um negócio de maluco. Infelizmente, é isso. Nós temos que discutir isso. Então, as pessoas saem dizendo e dizem para mim, assim, outro dia, na minha eleição, eu fui reeleita agora para o Conselho de Administração, um colega falou, mas Rita, eu não vou votar em você, você é contra a Caixa virar SA. Você é muito atrasada. E eu falei para ele, mas isso é simples, né? Por que eu sou contra a Caixa virar sociedade anônima? Porque o interesse do acionista é um só, é o lucro. O interesse do acionista é o lucro. E o interesse do Estado não pode ser o lucro, porque você tem que pensar no bem-estar da população brasileira. Não pode ser, não é que a empresa não tem que ter lucro, né? É importante até que tenha para se manter, mas não é isso. O foco não pode ser isso. O lucro tem que ser revertido em benefício da população, não é para pôr no bolso de ninguém. Essa é a grande diferença. Então, a discussão agora... Até, Rita, só um ponto nisso, que eu acho que é muito importante, um exemplo até que você mesma deu. Por que a Caixa é o banco que tem maior número de agências no Brasil? Justamente por ser público. Sim. Porque um banco privado, quando vai montar uma agência no lugar, não vai analisar se aquela cidade precisa ou não, quantos quilômetros de distância tem, vai analisar se aquela agência vai ser mais lucrativa ou menos lucrativa. O banco privado vai pensar só com a cabeça do lucro. Sim. O banco público tem que pensar com a cabeça do serviço, do atendimento às pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Sim, mas é isso mesmo, né? Então, e outra comparação importante é o seguinte, aí o Banco do Brasil é SA, é verdade. Isso foi na ditadura militar, saiu uma notinha, fui pesquisar, uma notinha desse tamanho no jornal, dizendo que ia abrir as ações do banco, ninguém teve espaço para discutir, não tinha nem liberdade para discutir. Ocorre que, por que é que a Caixa é a maior gerenciadora dos programas sociais do país e não é o Banco do Brasil? Justamente porque metade de quem está lá é acionista e o interesse do acionista é o lucro. Então, de fato, há uma diferença, embora ele seja público, né, porque o Estado tem maioria das ações, quase metade dessas ações não é do Estado. Então, mesmo que o Estado seja, você tem um governo voltado com compromisso com a população, com o desenvolvimento social e econômico, mesmo que você tenha, você vai ter dificuldade, porque você tem que negociar isso com outros agentes, porque você não tem autonomia. Então, essa discussão das empresas públicas e dos bancos públicos, ela é fundamental. Eu acho que a pandemia traz uma série, imagina, né, uma situação extremamente negativa e ruim. Por outro lado, né, que principalmente a vida das pessoas que nós temos que falar aqui estão sendo perdidas e com um descaso profundo. Por outro lado, ela traz uma oportunidade de reflexão para a sociedade brasileira, de que Estado nós queremos, de reflexão sobre o papel que essas empresas públicas, de reflexão sobre a importância do Sistema Único de Saúde, porque se não fosse ele, nós não teríamos nem o mínimo de atendimento que tem hoje, e ele só existe porque nós lutamos para ele se manter, porque ele estava né, com teto de gastos, etc. Então, se é um momento negativo por uma série de razões, e nós temos que, infelizmente, tentar minimizar os efeitos da pandemia de todas as formas, é um compromisso de todos nós. Por outro lado, ele também deve servir, na minha opinião, para pensar numa nova perspectiva de mundo. Quer dizer, que mundo nós queremos e qual é o estado que nós queremos para ter um mundo melhor, mais justo, etc. Acho que é um pouco isso. E a Caixa, as empresas públicas, dependem do modelo de Estado, não é?
Inclusive, eu estou Claro. fazendo um artigo que diz isso. O título é: O futuro da Caixa depende do modelo de Estado. Só vai ter futuro dependendo do modelo de Estado. Muito bom, Rita. Poxa, muitíssimo obrigado pela aula que você deu aqui para gente sobre bancos públicos, sobre a importância das empresas públicas, sobre o auxílio emergencial. Acho que você tocou num ponto aqui importantíssimo, quer dizer, os Estados Unidos, né, que é o Bolsonaro, que aliás diz que é nacionalista, Brasil acima de tudo, mas adora lamber a bota do Donald Trump. Adora, nas manifestações deles, tem mais bandeira dos Estados Unidos do que do Brasil. Os Estados Unidos que eles tomam como modelo, né, por não ter banco público, está entregando cheque pelo correio, coisa de 50 anos atrás. E os Estados Unidos, por que será que também é o país que está no epicentro da pandemia, né, com o maior número de mortes disparado, mais de 100 mil mortos nos Estados Unidos? Porque também não tem o SUS, porque não tem um sistema público de saúde. Não tem nada público lá, é tudo privado. Nada. Se o cara não tem dinheiro, vai morrer em casa. Se não tem, se está com coronavírus, é cada um a própria sorte. Não tem uma saúde pública, não tem banco público. Não é esse tipo de sociedade que a gente quer para o Brasil. Não é esse tipo de modelo. É o país mais rico do mundo. Claro, fez isso também espoliando a América Latina, espoliando a África, espoliando vários países. Mas eu acho que você coloca um ponto importante e que precisa ser bem interpretado. A pandemia é uma tragédia. Uma tragédia humanitária, uma tragédia social, uma tragédia que... a maior tragédia da nossa geração, eu diria. Né? A maior, enfim, crise de saúde pública desse século. São centenas de milhares de mortos no mundo. Aqui no Brasil agora querem até esconder o número de mortos. Que vai acabar com a pandemia por decreto. Decreto acabou. Decreta. Qual é a forma do Bolsonaro de resolver o problema e evitar a morte? É cortar o número, né? Sim, decreto acabou. Como são nas ditaduras. Como são nas ditaduras. É incrível a inspiração de onde vem. Agora, tem um tema que é o aprendizado. Toda grande crise deixa um aprendizado para a sociedade. E, assim, eu acho que o aprendizado que a crise do coronavírus traz e deve trazer para o Brasil, é esse o debate que a gente tem que fazer, que você trouxe muito bem hoje aqui, olha, o mercado deixado para governar a sociedade, né, a mão invisível do mercado, sem regulação, sem Estado, olha onde deu. Deu em especulação de respiradores, pirataria de respirador. Deu em Hospital do Rio de Janeiro, esses dias saiu na imprensa, Hospital do Rio de Janeiro aumentou 900% o preço da consulta, especulando com a pandemia. Outro dia eu ouvia uma entrevista daquele cara que foi ministro da Saúde do Temer, Ricardo Barros, é um lobista de plano de saúde. Esse cara dizendo que os hospitais privados, os planos de saúde precisam de ajuda do governo, porque caiu muito com a quarentena o número de acidente de carro, e aí está dando prejuízo. Né? E o número de clientes Covid não compensou. Olha a lógica dessa turma. Quer dizer, é o lucro acima da vida. Essa é a turma privatista. Né? Então, acho que o grande aprendizado que a gente tem que ter nessa pandemia, além da onda de solidariedade gigantesca, bonita, que está sacudindo o mundo, é a importância do público, a importância do investimento público, a importância do Estado, a importância da saúde pública, de que aquilo que é bem comum não pode ser mercadoria. Eu acho que você trouxe isso muito bem para a gente hoje aqui nesse debate. Quero te agradecer muitíssimo. Deixar aqui para a tua consideração final para a gente encerrar a live de hoje. Eu queria dizer isso, reforçar isso, né? Eu penso também que os momentos de crise, eles são, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida política. Os momentos de crise são momentos de dificuldade, mas são momentos também de oportunidades. Né? Eu acho que, eu quero reforçar aqui, o Brasil, nós, os brasileiros, nós temos a oportunidade, e o mundo tem a oportunidade de repensar que futuro nós queremos para a humanidade. É impossível imaginar um futuro onde 200 pessoas concentrem sozinhas metade da riqueza mundial. Onde 6 pessoas tenham mais riqueza no Brasil, por exemplo, que metade da população brasileira. Quer dizer, é um negócio completamente incabível do ponto de vista da racionalidade, alguém precisar de tanto dinheiro
e você ter o sistema financeiro corrompendo todas as relações no mundo inteiro, a ponto de que ninguém mais tem interesse em investir em produção, porque o interesse é investir na especulação. Então não dá para imaginar um mundo, eu falo isso para as pessoas, é impossível imaginar um mundo onde metade da humanidade vai morrer de fome. Não é possível que a gente pense isso. Eu acho que a pandemia, ela de certa forma, é uma tragédia. Eu falo, o vírus é democrático, né? O vírus é democrático, pode pegar em qualquer um. A realidade é que não é democrática. Então, ela revela de forma muito cruel a realidade social. Quer dizer, a gente até conhece, mas muita gente não conhece, né? Mas ela revela de forma muito drástica o que é a realidade social no Brasil e no resto do mundo. Então, a humanidade, nós temos a opção de mudar. Nós podemos mudar. E eu acho que a pandemia talvez tenha um legado nesse aspecto, né? Mesmo com toda essa dor, infelizmente, mas um legado positivo no sentido de fazer as pessoas pararem para pensar, terem consciência e a gente refletir sobre que mundo nós queremos e, de preferência, né, caminhar para um mundo mais justo, mais fraterno, porque não tem cabimento, gente. As pessoas, né, você viver à custa da infelicidade, da miséria, isso é incapaz, é uma coisa de maluco a gente pensar no mundo desse jeito. Então, acho que é uma oportunidade, acho que a gente pode sair dela com algumas coisas boas aí para refletir. Agora, lógico, sempre lembrando que Um aprendizado, pessoas, né? Eu acho que é um aprendizado, né, Rita? Assim, é uma coisa que é uma tragédia, é um desastre, isso não tem nenhuma relativização, é um desastre humano, e a gente tem um presidente da República falando e daí para esse desastre, né? A gente quer dizer, eu não sou coveiro, e respeitando a dor das pessoas que não puderam nem fazer luto sobre os seus parentes, sobre os seus entes queridos, porque o enterro com Covid e tudo isso, mas eu acho que de todas as crises deve ficar um aprendizado. Esperemos que o aprendizado dessa crise seja a democratização da sociedade. Obrigadão, Rita. Obrigado pelo convite. Que é isso, pô, foi uma honra e aprendi muito aqui essa noite. Acho que quem assistiu... Me manda no Zap, eu acho que quem assistiu também aprendeu muito, foi muito importante. Vamos passar isso adiante. Valeu, Rita. Boa noite para você e se cuida, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado.